Polônia é esse país. No século XXI, a Polônia viveu nada mais nada menos do que um ressurgimento militar ocidental e é atualmente uma das potências mais temidas da Europa. A Polônia foi, em tempos, uma trágica encruzilhada de impérios europeus. Sim, leu bem. A Polônia transformou-se numa besta militar, e Putin deveria reconsiderar o seu plano de utilizar este urso altamente qualificado, armado e tripulado. A postura militar da Polônia foi, sem dúvida, afetada pelo conflito em curso na Ucrânia, mas com todos os cortes nas despesas, vendas de armas e campanhas de recrutamento, para que é que a Polônia se está realmente a preparar e estará pronta? Tendo em conta o passado recente da Polônia, tentar reavivar um exército moderno não é tarefa fácil. Numa só vida, a Polônia sofreu derrotas militares devastadoras e simultâneas às mãos da União Soviética e da Alemanha nazi, ocupação em tempo de guerra, divisão, o trágico Holocausto e integração total no Pacto de Varsóvia como satélite soviético durante os 40 anos seguintes. Debate sobre o trauma. A população da Polônia duplicou no período final da Guerra Fria. A Polônia mantinha um exército permanente considerável, que era frequentemente apoiado pelas forças soviéticas estacionadas no país. Apesar dos líderes comunistas arrependidos e diretamente ligados ao governo de Stalin, a nação do Bloco de Leste conseguiu reconstruir as cidades destruídas durante a Segunda Guerra Mundial, melhorando gradualmente a qualidade de vida dos seus cidadãos. Os líderes da linha dura de Stalin acabaram por perder as suas posições de poder e foram seguidos por muitos comandantes soviéticos que ocuparam posições de topo no exército polaco durante décadas. As décadas de 1970 e 1980 trouxeram consigo um período de manifestações tumultuosas e de transformação política. Antes da oposição generalizada ao regime soviético na Polônia e do seu eventual colapso, o Solidariedade, um movimento social popular anticomunista, ganhou proeminência. Os polacos lutaram pela liberdade e acabaram por conquistá-la. Em 1991, após o colapso da União Soviética, a Polônia realizou as suas primeiras eleições democráticas desde 1920. Este acontecimento histórico viria a marcar o início da imparável transformação civil-militar da Polônia, em que o país se voltou gradualmente para o Ocidente em busca de modelos sobre os quais pudesse construir as suas estruturas políticas, militares e econômicas em rápida evolução. As tropas soviéticas abandonaram definitivamente a Polônia em 18 de setembro de 1993, depois de a integração da Polônia no Ocidente as ter assustado profundamente. A Polônia aderiu formalmente à NATO em 1999, apenas 5 anos mais tarde. 5 anos mais tarde, aderiu à UE. No entanto, as tentativas polacas de fazer amizade com o Ocidente não são novidade. Embora a Polônia tenha sido devastada pelas potências do eixo no início da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas hoje em dia não sabem que os seus soldados exilados escaparam dos gulags soviéticos e serviram corajosamente como pilotos, marinheiros e soldados nos exércitos aliados no estrangeiro. Na esperança de reconstruir a Polônia, a partir das cinzas, centenas de milhares de polacos combateram voluntariamente em Itália e na frente oriental. Uma nova Polônia, livre da opressão de governos estrangeiros que recorrem à força. No novo milênio, a Polônia abandonou os vestígios do domínio soviético, seguindo a estrela polar. Desde então, tem trabalhado gradualmente para se tornar uma potência independente e autossuficiente. Ainda antes de aderir à UE, a Polônia enviou 2.000 soldados para combater na invasão do Iraque em 2003, a quarta maior contribuição militar da coligação na altura, atrás dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália. A Polônia permaneceu no Iraque durante vários anos,
participando na Força Multinacional Iraq Central and Southern Division, a unidade da NATO responsável por toda aquela zona de ocupação. As forças polacas permaneceram no país até 2008, a altura em que foram finalmente retiradas. O Iraque, porém, foi apenas o início. A Polônia também mostrou apoio ao Ocidente no Afeganistão. Os polacos demonstraram a sua fiabilidade e confiança durante a Guerra de 20 anos, que envolveu mais de 33 mil soldados na maior operação de manutenção da paz da história das Forças Armadas polacas. Dizemos-vos que gostariam de ter estas pessoas do vosso lado. No entanto, não acreditem em nós. Quase todos os veteranos ocidentais das duas guerras que entraram em contato com camaradas polacos durante o seu serviço elogiaram o seu profissionalismo, as suas capacidades no campo de batalha e as suas proezas em combate. Quanto mais tempo a Polônia participou em missões multinacionais da NATO, mais eficaz, interoperável e fiável se tornou o seu exército. A Polônia tem demonstrado mais do que solidariedade para com os outros membros da OTAN e apoio e concordância com a política de segurança dos CDCICARA, apesar de ser considerada por alguns comentadores como um protegido emergente dos Estados Unidos na Europa Central e Oriental. Todos os governos polacos desde 1989 têm apoiado a expansão agressiva das forças militares dos Zetraberita na Europa, vendo o seu parceiro como a fonte de amizade, segurança e crescimento econômico de que tão desesperadamente necessitava no seu passado turbulento. Os ETA e os seus outros parceiros da NATO têm estado em conflito nos últimos anos devido à recusa repetida da Polônia em cumprir o seu compromisso de gastar 2% do PIB em despesas de defesa. A invasão da Ucrânia pela Rússia provocou um ressurgimento das relações polaco-americanas numa altura em que as relações amistosas entre o atual governo de direita da Polônia e o presidente eleito Joe Biden se estavam a deteriorar em 2020. Desde então, ambas as nações reafirmaram o seu compromisso mútuo e o seu objetivo comum de dar à Ucrânia as ferramentas de que necessita para ter êxito. É ótimo ver que todos se estão a entender. Passemos à discussão dos tanques e da geoestratégia. Os EUA e a Alemanha estão a receber cada vez mais atenção pela sua recente decisão histórica de enviar tanques de guerra para a Ucrânia. A Polônia, um dos primeiros países a pressionar uma Berlim relutante a aumentar o seu apoio à Ucrânia, pedindo autorização para enviar os seus próprios tanques alemães Leopard 2, é, de facto, em grande parte responsável pelo resultado da decisão, segundo a Ucrânia. Falemos do coração. A Polônia actuou como catalisador do consenso, acabando por decidir enviar os seus leopardos para a Ucrânia, mesmo sem a autorização explícita da Alemanha, pondo assim em risco as suas próprias relações diplomáticas com o seu vizinho alemão. Esta decisão pode ter contribuído para um consenso sobre a questão entre Berlim e o resto do Ocidente. Além disso, exemplificou o papel proativo da Polônia como forte crítico da agressão russa, em linha com os avisos enviados à Europa desde a sua adesão à UE em 2004. A Polônia é agora fundamental para a segurança na fronteira oriental da aliança da NATO. Graças à sua localização favorável na fronteira ocidental da Rússia, as suas forças armadas cresceram rapidamente e modernizaram-se economicamente, tornando-se o 20º exército mais poderoso do mundo. Durante o conflito na Ucrânia, a Polônia acolheu mais refugiados ucranianos deslocados do que qualquer outro país europeu, na verdade, muitos milhões, e proporcionou-lhes acesso a emprego, cuidados de saúde e educação. Quando se trata de ajuda militar europeia à Ucrânia, a Polônia também tem um bom desempenho, superando quase todos os países europeus, exceto os seus vizinhos bálticos.
para além de abrir as estradas para um fluxo interminável de ajuda humanitária que chega à Ucrânia em grandes quantidades, a Polônia entregou até agora centenas de tanques, veículos blindados e armas ligeiras ao seu vizinho ameaçado. Mas, e o Ocidente como um todo? Para dizer o mínimo, a velha guarda da Europa não saiu ilesa do conflito ucraniano. A União Europeia já não inclui o Reino Unido. A reputação de cada nação sofreu com a resistência inicial da Alemanha à separação dos oleodutos, recursos naturais e acordos comerciais russos, e com a fé inabalável do presidente francês numa solução negociada com Putin, apesar da vontade da Ucrânia de mudar as suas fronteiras. A Polônia assumiu com entusiasmo este vazio de liderança e está agora a envidar esforços para alertar a comunidade internacional para a ameaça que representa a Rússia de Putin. Andrzej Duda, presidente da Polônia, avisou a Assembleia Geral dos CIEUA, num discurso proferido em setembro de 2022, que esta não é apenas uma disputa regional. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode alastrar-se a todo o mundo. Se ainda não aconteceu, esta guerra afetará tanto as vossas nações como as nossas. É por isso que a Polônia a teme verdadeiramente. A Polônia aguardou ansiosamente o conflito entre o bloco soviético e o Ocidente ao longo das décadas da Guerra Fria, temendo que as suas fronteiras se transformassem de novo nos campos de batalha da Europa. Esta ameaça ainda existe atualmente. Desde o início do maior conflito que atingiu a Europa de Leste, desde a Segunda Guerra Mundial, os líderes mundiais têm alertado para a necessidade de tomar medidas que possam provocar uma escalada catastrófica para a Terceira Guerra Mundial. Foi quase isso que aconteceu em novembro. 2 pessoas morreram quando um míssil mal dirigido atingiu o território polaco e explodiu numa fábrica de pesagem de cereais. O incidente, que foi o primeiro ataque em território fora da Ucrânia, desencadeou uma avalanche de atenção mediática. O míssil foi disparado por quem? De onde foi disparado? Por quê? Todos se aperceberam que um ataque a um aliado era um ataque a todos os aliados, devido à conhecida cláusula de defesa do artigo 5º dos estatutos fundadores da NATO. Os líderes mundiais, que não eram mais pacientes do que a Polônia, reuniram e ponderaram sabiamente os fatos em antecipação das reações, concluindo que se tratava provavelmente de um fracasso e que, em última análise, não era suficiente para acionar o artigo 5º. O ataque pode não ter sido o catalisador de uma terceira guerra mundial, mas obrigou os responsáveis polacos a intensificarem os preparativos para essa eventualidade. Uma sondagem de opinião realizada alguns meses antes mostrava que 84% dos polacos receavam que uma ação militar pudesse estender-se ao território polaco. Tal como a Ucrânia, a Polônia tem consciência de que não pode derrotar a Rússia sozinha, sem o apoio financeiro e moral do Ocidente. Será que consegue? Nem o curso do conflito entre a Rússia e a Polônia, nem a extensão da assistência da NATO e do Ocidente à Polônia podem ser previstos. A Polônia não está à espera de o descobrir, isso é certo. Enquanto arma e prepara suas forças armadas para ter a melhor hipótese possível de ganhar a guerra, está a fazer todos os esforços para desencorajar a Rússia, entretanto. Será isto uma reação exagerada? Não nos parece que seja de todo. Em muitos aspectos, a Polônia vê hoje a Ucrânia a desempenhar o papel que sempre lhe coube, a pedra angular da segurança europeia e a primeira linha de defesa contra a busca implacável da Rússia pelos seus objetivos imperialistas. A Polônia declarou que continuará a apoiar a Ucrânia, aconteça o que acontecer. O flagrante desrespeito da Rússia pela soberania do seu vizinho e a hostilidade de longa data do país a tudo o que é russo levaram a um regresso completo à autodefesa através de uma extraordinária acumulação militar. O exército polaco,
que já é indiscutivelmente o maior da Europa, deverá tornar-se ainda mais poderoso após o incidente com os mísseis em novembro de 2022. Este facto tem também implicações comerciais. A Polônia afirma ter tido a maior onda de recrutamento desde o início da invasão russa, desde que terminou formalmente o recrutamento em 2008. Em 2022, foram recrutados mais de 13.500 soldados profissionais, o que representa quase 8% dos 164 mil efetivos das Forças Armadas polacas. A Polônia planeia expandir a estrutura total das suas Forças Armadas para 300 mil soldados profissionais, com o recente anúncio de um aumento maciço das despesas militares de 2,5 para 4, ou mesmo 5% do PIB. Para além de ultrapassar o orçamento de defesa da Alemanha de 1,5% do PIB, o exército polaco de 170 mil homens quase triplicará de tamanho. Este tipo de sacrifício mostra que a Polônia já se tornou o nosso parceiro mais importante na Europa continental, de acordo com um alto funcionário do exército americano na Europa. Espera um minuto, ainda há mais. Uma parceria de defesa ainda mais estreita com os Estados Unidos, um dos principais fornecedores de armas da Polônia, é o resultado do regresso militar do país. Em 2020, o governo polaco assinou contratos para substituir o estoque de 240 tanques soviéticos que enviou para a Ucrânia por centenas de tanques M1 Abrams, aviões de combate F-35, sistemas de defesa aérea Patriot, M-HIPs e lançadores de mísseis HIMARS. A Ucrânia afirmou que planeia eventualmente acrescentar drones e outros aviões multifunções, incluindo helicópteros Black Hawk dos Ekeiba, fabricados na Polônia pela Lockheed Martin. A sua frota de F-16 do Zereniewatrat é atualmente ao serviço da sua força aérea. Mas isso não é tudo. Além disso, a Polônia está como a encomendar, no valor de milhares de milhões de dólares, 200 obuses K-9 Thunder, 180 tanques K-2 Black Panther, 48 aviões de ataque ligeiro FA-50 e 218 lançadores de mísseis K-239 Chunliu, num total de 10 a 12 mil milhões de dólares, a fabricantes de armas sul-coreanos mais baratos, e isto inclui apenas equipamento usado. Segundo um jornalista, a Polônia tem uma fome ainda maior de armas novas. A Coreia acabará por fornecer à Polônia 600 obuses K-9 e 1.000 tanques K-2 nos próximos anos. Além disso, a Coreia adquiriu helicópteros de ataque italianos Leonardo para projetos polacos. Uma discussão sobre estar preparado para tudo. O que é que pode correr mal? Embora alguns argumentem que o orçamento nacional da Polônia será severamente afetado pelas enormes despesas com a defesa, os seus vizinhos raramente protestam. Estão conscientes de que estarão mais seguros quanto mais a Polônia gastar. A Polônia prossegue o seu objetivo declarado de se tornar a principal potência militar da Europa Central. Muitos interrogam-se se esta visão alguma vez se concretizará. Afinal, os fornecimentos militares polacos ainda provêm principalmente dos excedentes da era soviética. Contudo, as recentes importações de armamento dos MRSEU, como o M1A2 Abrams, a diversificação para outros mercados internacionais de armamento e a concentração no recrutamento e formação de uma nova geração de soldados empenhados sugerem que isso acontecerá. Além disso, a Europa pode estar confiante de que a Polônia será a primeira nação preparada para lutar se a agressão russa se estender para além das fronteiras da Ucrânia. No entanto, o que é que pensa? A Polônia e o exército de Putin irão alguma vez entrar num conflito titânico? Estão preparados para isso? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever para receber mais notícias militares de profissionais da área.